alguns textos que estudamos ao longo do semestre envolvendo as múltiplas linguagens na educação infantil, arte, educação física e língua portuguesa. O excerto que destaco para discutir é de Márcia Strazacapa e discorre a respeito do movimento corporal e da distinção realizada sobre as disciplinas científicas e as disciplinas artísticas. Essa distinção reforça o preconceito de algumas áreas, como educação artística e educação física, sendo estas áreas tão importantes para o desenvolvimento humano. Imagina na educação infantil, período de intensa aprendizagem. Esse olhar atento à educação infantil nos impõe conhecer sobre a infância, ou as infâncias, como vou explicar mais adiante. Na Idade Média não existia a concepção de infância que temos hoje. A concepção de infância surge a partir do século XV. Antes disso, o que temos é um adulto em miniatura. Ao longo da história da humanidade, vamos percebendo as transformações do que é ser criança e sua formação. A partir dessa percepção, podemos buscar compreender seus contextos históricos, refletir sobre as infâncias vividas hoje e pensar em como entendê-las e melhorar as relações entre as diferentes fases da vida para uma formação saudável e harmoniosa, não só dessas crianças e dos adultos que se tornarão um dia, como a transformação da própria sociedade. A forma como acontece a mediação realizada pelo professor no processo educativo diz muito sobre a concepção de infância que temos. O movimento corporal, as múltiplas linguagens, iniciando pelo brinquedo, a literatura, o teatro, o cinema, a mídia, televisão, rádio, jornal, a nova mídia, o computador, os jogos eletrônicos, as histórias em quadrinhos, os álbuns de figurinha, a poesia, a ilustração e até mesmo o processo de alfabetização. Contextualizar as infâncias através dos tempos abre as cortinas do que está por trás das representações das crianças. Essas informações nos desafiam a pensar em como mediar as diferentes influências sociais e de mercado no espaço formativo da escola. O brincar, compartilhar, imaginar são elementos que irão compor essa identidade. Por isso, a preocupação sobre o tipo de atividades que vamos ofertar ou permitir que ocorram no ambiente escolar. Qual será a representação infantil que estamos incentivando? Compreender as múltiplas infâncias é fundamental para o docente. Isso remete a uma prática aberta para as diferentes experiências. Só assim poderá aproximar-se da multiplicidade cultural existente, proporcionando atividades criadoras na qual a criança se desenvolva ao mesmo tempo em que experimenta diferentes materiais, sensações, emoções. O momento é de repensar as nossas práticas educativas, inclusive as experiências que tivemos enquanto estudantes na nossa trajetória escolar. Pensar em processos de ensino-aprendizagem que despertem no indivíduo a atenção ao seu próprio processo de sentir. Da mesma forma, deverá estar interligado com o que faz de fato parte da sua vida, a identidade, e não uma ilusão construída pelas necessidades de mercado. Esse sentir é que irá possibilitar a consolidação das aprendizagens, transcender a decodificação pura e simples, que muitas vezes torna o processo de aprender tão penoso e sem sentido. Precisamos investir em uma educação que abrace sentimentos, vise uma educação integral, não no sentido de tempo de escola,
e sim a criança na sua totalidade, com apropriação cultural, pensando na diversidade e aberta à criação. Diante dessa concepção de educação, o professor precisa ter claro seu papel nesse processo. Acredito que o papel do professor é de mediador, organizando o ambiente, promovendo situações problema, propostas e provocações, enxergando essa criança. A partir do momento que nós, educadores, entendermos que as crianças vivenciam e produzem cultura, que são seres ativos e sujeitos de direitos, a nossa prática docente abre espaço para novos saberes. Na educação infantil, falamos da importância da coparticipação do professor. Não se trata de controle, sim de criar, deixar mexer, experimentar. A educação infantil passa pelo corpo, pela mente, pelas diferentes sensações, motricidades, sentimentos e expressões. O corpo todo da criança entregue a essa experiência. Isso exige do professor uma postura aberta, sem limitações e padrões que possam inibir ou castrar o processo criativo infantil. O papel do professor é oportunizar um ambiente rico, apresentando elementos que contribuam para o desenvolvimento das múltiplas linguagens. Portanto, o ensino à aprendizagem na educação infantil exige do docente uma postura crítica e reflexiva sobre o seu planejamento, que ele próprio possa vivenciar experiências diversas, desconstrua os estereótipos enraizados em si e aberto à diversidade cultural, artística e científica existente não só no Brasil como no mundo, com um olhar atento às especificidades de seus alunos, o contexto escolar e valorizando todas as habilidades, seja ela artística ou científica. O docente deverá oportunizar diferentes experiências, estar atento às mudanças sociais, às inovações tecnológicas e às novas formas de se relacionar, mas pensando em uma sociedade mais solidária e empática. Muito obrigada e até uma próxima!